Olá pessoal, tudo bom? Como é que tá? Desculpa a demora, um pouquinho tumultuada a semana aí, tanto com o trabalho para pôr em ordem, quanto alguns probleminhas de saúde aí, tá? O pessoal tá me cobrando muito porque eu postei a questão do estelionato afetivo e vou até fazer um acompanhamento aqui de um material. Eu não tenho a pretensão aqui de falar sobre direito criminal, penal, não se trata disso, tá? Na verdade, é um alerta do ponto de vista jurídico, porque tanto mulheres quanto os homens muitas vezes podem precisar de ajuda jurídica para sair de uma situação dessas, para resolver um problema desse, tá? E também envolve uma questão psicológica muito grande. Então, o que eu sempre digo é que tem que procurar apoio, tem que procurar ajuda de profissional, tá? Terapeuta, psicólogo, é sempre muito importante procurar ajuda nesse sentido, tá? O estelionato afetivo, ele não existe no nosso Código Penal, tá? É um assunto muito extenso, ele não acontece só com as mulheres, tá? Ele acontece com os homens também, né? Não vai dar para falar sobre tudo de uma vez só, o vídeo fica muito extenso. Só que hoje, com a vinda das redes sociais, virou moda, né? Virou moda, as pessoas estão se relacionando de uma forma diferente, estão se conhecendo de uma forma diferente. Então, tudo ficou muito rápido. Os relacionamentos estão muito rápidos e se deixa de conhecer um pouco melhor as situações. Eu queria entrar no assunto lendo para vocês a definição do Código Penal para estelionato, tá? Famoso 171, né? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, tá? Esse, no caso, é a definição para o Código Penal. Mas aqui nós vamos falar de relações de afeto, tá? Eu vou contar uma historinha e eu quero deixar bem claro que não se trata de um caso que eu atuei, de uma cliente minha, que não, nesse contexto que eu vou contar, não está uma única história. Eu peguei vários pedaços de várias histórias e juntei, só para vocês terem uma noção do que acontece, tá? Acompanhando uma amiga, né? Acompanhando uma amiga na delegacia, querendo fazer um BO por estelionato, por ter sido enganada, por ter sido fraudada, por ter sido roubada, tá? Eu vou contar para vocês como é que começou a história. Ela conheceu um homem, né, de boa aparência, os dois se gostaram muito, tiveram afinidades, começaram a sair, começaram a namorar, ele entrou no círculo de amizade delas, começaram a sair para barzinho, aniversários, logo ele já estava nos encontros de família, envolvido com a família dela, com os filhos dela. Aí já veio aquela a historinha, aquela fase da traz uma roupinha e deixa na casa dela, que a gente brinca, né? Trouxe a escova de dente. Ela percebeu, metade do guarda-roupa dela já estava tomado com as coisas do cara. O cara estava ali dentro. E aí vim, e aí tudo bem, jurava amor, tratava ela muito bem, como uma rainha, uma princesa, afetivamente falando, tá? Ela não tinha motivos para se queixar. Só que ele tinha uma vida instável, trabalho, financeira, muito difícil de entender. Ele estava sempre com problemas, se queixando da falta de sorte dele, tal. E aí começaram. Eu não tenho dinheiro sequer para abastecer, para ir para uma entrevista de emprego. O meu carro quebrou, sabe? Chegou ao cúmulo dela arrumar dinheiro para ele pagar a parcela mensal de pensão alimentícia de uma filha que ele tinha do casamento anterior, porque ele ia ser preso. Né? E ela, acreditando na história dele, o ajudou, né? Em relação a isso. E aí vinha, sempre com as historinhas, ela ajudava na medida do possível. Aí começou a acontecer algumas coisas assim. Ele sumia, 1 ou 2 dias, sumia, tá? E nesses sumiços, ele falava que estava fazendo bico fora, sempre encontrava uma forma de explicar. E as coisas foram ficando mais complicadas, foram ficando mais complicadas.
tá? Chegou um ponto que a cara de pau era tão grande que ele trouxe uma pasta de documentos para casa dessa moça e deixou lá e disse que eram documentos pessoais dele. Porque ele já conhecia nela uma pessoa que era incapaz de ficar revirando o celular dele, revirando a carteira dele, revirando as coisas dele. Então ele estava muito tranquilo em relação a isso. Mas a pulga atrás da orelha, um belo dia desses sumiços, ela resolveu abrir a tal pasta. Na tal pasta ela achou diversas correspondências, cidades, lugares diferentes, endereços diferentes, com o nome dele e nome de outras mulheres. Aí, para resumir a história, ela resolveu fuçar. E esse cidadão mantinha 4 relacionamentos com 4 mulheres, ela e mais 3, tá? Na mesma situação. Todas achavam que eram únicas e bancavam o cara, né? Ele chegando, obviamente, rolou aquela lavação de roupa suja, né? E ela falou: Eu quero tudo que eu te dei de volta, tudo que eu te emprestei, dinheiro que eu gastei com você, eu quero de volta. E sai da minha casa, vai embora daqui. E ele era um cara que ele tinha roupas caras, sapatos caros, relógios, perfumes, e estava tudo na casa dela. Ela falou: Só vou devolver suas coisas quando você pagar o que você me deve, que você roubou de mim. Ele ficou muito bravo, ficou agressivo, ela mandou ele sair, ele ameaçou, ele tentou arrombar portão. Resumindo, polícia, foi todo mundo para a delegacia. Chegando lá para relatar tudo para o escrivão, o que aconteceu? O escrivão disse que não se encaixava na questão de estelionato, porque ela deu o dinheiro. Assim, ela deu. Ele não tomou aquele dinheiro dela, ela deu porque ela quis. Palavras do escrivão. Na época, eu estava na figura de amiga, falei: opa, opa, opa. A coisa mudou de situação. Não concordo. Eu falei assim: ela deu, ou ela emprestou, ou ela arrumou dinheiro com base numa história, com base numa relação, né? Ela não estava consciente da situação toda, do contexto todo que eles estavam vivendo. E eu aí era à noite, de madrugada, e nós pedimos para que comparecesse o delegado de plantão. Depois que o delegado chegou, muito coerentemente, não vou entrar aqui no mérito de falar quem é o delegado, é uma pessoa que eu admiro muito, ele ouviu tudo e falou: não, é estelionato na modalidade efetiva, tá? Vamos olhar de novo o conceito do estelionato, só que agora pensando na, na história. O homem, esse rapaz, obteve para si vantagem ilícita, dinheiro, outros presentes, alimentação, casa para morar, tudo, em prejuízo alheio. Elas bancaram, nesse caso ela bancou e as outras também. Induzindo ou mantendo alguém em erro. Ele induziu e manteve ela em erro. Ela conscientemente sabia disso e bancava ele? Não, não. Mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O que era, gente? Promessas, juras de amor. Ele alegava um envolvimento afetivo que não existia, tá? Isso é estelionato afetivo, tá? Juristas aí, meus amigos, vão ficar muito bravos, não vão gostar disso daí, vão falar que isso não existe no Código Penal brasileiro, mas na prática, no mundo que nós vivemos hoje, isso é corriqueiro e acontece sempre, tá? As mulheres hoje são provedoras, trabalham, sustentam os seus lares, tá? E elas se sentem sozinhas, seja por solidão, por carência, por necessidade de acreditar no amor, elas se empenham para acreditar nesse conto de fadas dessa pessoa que vem e trata elas muito bem, afetivamente falando, tá? E cai em desgraça, seja ela financeira, e no caso das mais graves, o assédio moral, o assédio emocional, psicológico e o físico na agressão, tá? Isso é muito grave. Então, o objetivo de falar sobre isso aqui se você perceber que isso está acontecendo com você, peça ajuda. Se acha que na delegacia não vai conseguir ajuda, procure um profissional, procure um advogado.
Não conhece um advogado, não tem advogado, procure um amigo, procure um assistente social, procure alguém para te ajudar, porque é muito grave, tá? Isso causa um prejuízo emocional muito grande, tá? Só que as feministas aí vão ficar bravinhas comigo, mas isso não acontece só com as mulheres, não, tá? Tem casos de amigos meus que relataram e são verdadeiros de estelionato afetivo grave, grave, golpe muito grave. Então, próxima oportunidade, nós vamos falar sobre o estelionato afetivo com os homens, que é o famoso homem que cai no golpe da novinha, tá? Então, fiquem atentos que a gente vai se encontrar novas vezes, tá? Beijão, bom final de semana.